Vamos lá, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou que os presidentes de todos os partidos com representação no Congresso expliquem em até 10 dias como é que eles fazem o trabalho de distribuição de emendas parlamentares. Essa cobrança vem depois do Dino ter ordenado bloqueio de bens pessoais de ex-deputados federais. André Anelli está com a gente hoje. Boa noite, Anelli. Oi, Xará, muito boa noite a você também e a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, se manifestou com essa determinação para que os dirigentes dos 10 maiores partidos, aqueles que têm representatividade no Congresso Nacional, se manifestem em relação a uma possível influência ou não na distribuição das emendas parlamentares, depois de declarações públicas de Valdemar Costa Neto, ele que é presidente do Partido Liberal e que inclusive deu algumas dessas declarações aqui na Jovem Pan, dizendo que interfere sim, admitindo essa interferência na distribuição das emendas parlamentares, porque segundo ele, trata-se de um jogo legítimo da política. A gente relembra que Valdemar da Costa Neto afirmou, por exemplo, que chega um prefeito de uma determinada cidade, esse prefeito não tem o que ele chama de um padrinho político e aí cabe a ele, então, presidente do Partido Liberal, fazer com que alguma emenda de um parlamentar filiado ao partido seja destinada para aquele município, para aquele prefeito, aquela finalidade. Então, Valdemar da Costa Neto afirmou isso em entrevistas, não apenas à Jovem Pan, mas também a outros veículos de comunicação. E, a partir então dessas manifestações públicas, o ministro Flávio Dino pediu para que não apenas Valdemar da Costa Neto, que já havia então sido alvo de Flávio Dino por conta dessas interferências, mas também que outros dirigentes de partidos políticos se expliquem se adotam ou não esse mesmo tipo de medida, esse mesmo tipo de protocolo de interferir nos repasses das emendas parlamentares. O que Flávio Dino tem dito é que as emendas são especialmente vinculadas ao mandato parlamentar e que cabe apenas ao deputado fazer a destinação dessa verba, que é dinheiro público. O ministro Flávio Dino alegou ainda que, caso não haja então a destinação por parte do parlamentar, que é então o responsável pelo repasse dessa emenda, se configuraria então justamente um desvio de finalidade e também algumas questões que ferem os princípios da administração pública, como por exemplo o da própria finalidade e também o da moralidade e o da legalidade. Então, o ministro Flávio Dino pede para que os partidos se manifestem, porque na avaliação dele cabe apenas aos deputados, aqueles que são então os titulares das emendas, fazerem os repasses para os respectivos estados, municípios, enfim, para as empresas que podem eventualmente prestar serviços para a iniciativa pública e assim então vincular diretamente esses repasses de emendas ao deputado e não terceirizar esses repasses, como estaria acontecendo agora e conforme também o próprio Valdemar da Costa Neto já admitiu publicamente. André. Brigadíssimo, Xará. Boa noite para você. Obrigado pelas informações e nós seguimos aqui rapidamente com um debate sobre esse tema. Olha, eu não canso de dizer que orientar distribuição de emenda não é crime, hein? A gente não pode criminalizar a política, faz parte da tarefa do líder orientar distribuição de emenda. O que não pode é desviar. E isso o próprio Dino reconhece que é cedo para dizer a respeito de todo mundo que ele saiu por aí bloqueando e etc. Parece que nós temos aqui o Dino mirando no Centrão, que é uma figura relevante, esse Centrão, para as campanhas eleitorais. Quem tem apoio do Centrão tem, não sei se tudo, né, Musa, mas tem bastante. Tem bastante em número de pessoas, em montante de dinheiro, em capital político, infelizmente tem. Porque esses 21 partidos são partidos grandes. E, portanto, que os partidos representativos, claro. E assim, e como eu sempre falo, brinquei ontem aqui, que não é uma brincadeira. Eles são sempre em cima do muro. Se tiver que escolher um lado, sempre caem para o mesmo. E esse mesmo é sempre para o lado da esquerda. O grande ponto aqui, eu vou deixar para você explicar a parte técnica da coisa.
sobre como de fato manda a Constituição, mas eu gostaria de colocar aqui que muitas das pessoas que acham que esse dinheiro nasce em árvore é seu dinheiro. É do imposto, é o dinheiro para bancar esse tipo de emendas, onde você tem ali, hoje, emendas que representam 61 bilhões de reais dentro do orçamento. E ele está, sabe aonde? Na parte não obrigatória do orçamento. Um orçamento que hoje 95% já são gastos obrigatórios. Sobram 200 bilhões de não obrigatórios, né? E desses 200 bilhões, 60 bi são para emendas. Ou seja, não tem mais dinheiro para investimento a partir do final de 2027, o governo já assumiu isso, mas tem que bancar 60 bilhões para isso. Então, meu ponto é a imoralidade, na minha opinião, de como são feitas essas emendas, mas aqui eu chamo uma atenção e aí eu queria trazer para você também. Por que só isso agora? Por que nesse momento? Que time, né? Que time o do Dino, Mota? Pois é, isso me parece mais uma manifestação do neoconstitucionalismo de resultados, né? Me parece que há aqui talvez uma grande confusão, porque não cabe a nenhum magistrado a tarefa de determinar como a política é feita, desde que, é claro, não se viole nenhuma lei. O que acontece é que essa doutrina do neoconstitucionalismo ela faz com que os magistrados achem que eles são os tutores da nação, né? Que eles devem ser produtivos, que eles devem ocupar o chamado vácuo legislativo, né? Quer dizer o seguinte, se não existe uma lei que o magistrado acha que deveria existir, o magistrado então decide como se existisse essa lei. E eles, né, acabam legislando. Mas olha, eu queria só fazer uma observação aqui. Se só parlamentares é que podem indicar emendas, a gente não pode esquecer de uma coisa: só representantes eleitos é que podem legislar. E o Dino sabe como é a política. Ele veio da política, até ontem estava nela.